Cara, falar sobre essa música é muito louco, porque ontem mesmo procurando as coisas olhando coisas antigas, assim, que eu usei pra fazer o disco, né? O Músicas pra Segunda-feira, volume 1. Eu achei o manuscrito dessa música, uma das poucas que eu achei, realmente, o manuscrito dela, as frases e tal, ela nem tinha esse nome, assim. Era um outro nome. Isso aconteceu com várias músicas. No primeiro disco eu também tinha algumas músicas que elas mudaram de nome super em cima da hora, assim. E Segunda-feira, no fim, foi bom que eu troquei esse nome, porque virou a faixa título do disco, né? E foi muito louco essa música. Na época, eu fazia faculdade de música e trampava no estúdio e trampava nos shows, e eu pegava um ônibus que fazia uma volta, assim, de manhã, ele demorava um pouco, e eu me lembro que eu tava numa segunda, assim, sempre trampando durante a semana, e chegava no final de semana e eu trampava também fazendo os shows, né? Então domingo, às vezes tinha um show domingo, assim, de rua, aquele show, que a gente fica resenhando depois. E eu me lembro que eu tava num dia, também, assim, numa ressaca, cansadaça, pegando aquele aquele ônibus às 9 da manhã, e eu olhei um cara de terno, assim, e o cara tava no calorão, assim, o cara tava, de meia. Eu me lembro que eu olhava pro pé dele e pensava, o cara tá de meia, velho, 40 graus, o cara tá de meia, terno e meia. Por isso que a música fala, chega atrasado, pega o ônibus lotado e morde a língua, dia quente, mal dormido, terno e meia pra coroar. E o mal dormido era eu e ele, né, na verdade. E aí eu sempre ficava olhando assim e pensando, o que essa galera fez, né? Eu ficava olhando as pessoas no ônibus pensando, o que será que essa galera fez no final de semana? E todo mundo na segunda-feira vem de uma vida em casa, de uma vida de amores, de uma vida de boemia, de uma vida de família, de uma vida de festa, de final de semana. E aí eu me lembro que o cara atendeu o telefone ou mandou um áudio, eu não me lembro, e ele começou a contar que tinha conhecido uma pessoa e tal, tava gamadão, tava apaixonado e tal. Mas tinha um lance, assim, que tinha um problema, tinha um problema dele ter ficado com essa pessoa e tal, com essa menina. E aí o cara desceu do ônibus. E aí eu pego e meio que desenvolvo essa história, assim, e Segunda-feira é uma música que provavelmente foi feita numa segunda-feira, porque eu me lembro direitinho que eu ouvi essa história voltando de um final de semana. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, como é que essa história acabou, né? E eu falei, não, então eu mesma vou dar um final pra essa história, né? E a história de Segunda-feira é essa, assim, é tipo, o cara que se apaixona por uma menina, só que tem um problema, eles não podem, vão ficar juntos, enfim. Mas tá tudo bem, porque ele tem os discos dele e tal, e ele recebe um bilhete dela e tal. E na época eu tava ouvindo bastante música instrumental também, então eu cito um disco do João Donato. E eu acho que foi bonito, assim, foi um fim que eu dei, que eu acho que tomara que tenha acontecido coisas parecidas com essa história. O que eu fiz? Eu quis que esse disco se tornasse um disco, no final, um álbum que eu ouviria no meu dia de folga, na minha segunda de noite, da minha cervejinha. E eu acho que a gente chegou lá, assim, eu tive muita influência dessas coisas que eu acabava ouvindo no meu dia de folga, que era segunda de noite. Por isso, Músicas pra Segunda-feira, assim. Eu acho que eu quis muito que esse álbum fosse um álbum que as pessoas ouvissem no seu dia de folga, cozinhando, no sofá, de boa, dando um tempo. E eu acho que a gente chegou lá.